Olá a todos, meu nome é Gustavo Vila, sou gerente de marketing de produtos do Audível. Queria agradecer a presença de vocês, acho que é uma excelente oportunidade para a gente conversar um pouco sobre disaster recovery, colocar esse tema em pauta nas nossas empresas. É um tema que normalmente no Brasil se deixa de lado para priorizar outras iniciativas e acho que com as soluções que a gente tem encontrado agora, isso fica diferente, acho que muda o olhar. Queria lembrar também que do lado esquerdo da tela de vocês, vocês vão encontrar um bate-papo. Aí vocês podem mandar as dúvidas de vocês ali. A gente vai captando essas dúvidas e selecionando algumas. E no final da apresentação, a gente responde elas para vocês, tá? Do meu lado tá Cleiton Ferreira, que é diretor de produtos do Audível. Uma pessoa que tem muita experiência na parte de operações de TI, vai compartilhar um pouco da visão dele sobre a parte de disaster recovery e como que ele entende que a gente pode encarar esse desafio nas nossas empresas. Cleiton. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Depois de mais de 20 anos trabalhando com tecnologia, já presenciei diversos eventos onde uma solução de DR poderia ter evitado impactos em diversos negócios. A forma como o desastre vem sendo tratado no país é muito diferente de como o mundo vê, e esta é uma ótima oportunidade para conversarmos sobre isso. Grandes empresas com alta dependência de tecnologia ou cujo mercado a legislação os obriga, já investem em DR, mas muitas vezes com a complexidade e altos investimentos. Mesmo assim, a nossa experiência tem mostrado que a maioria das empresas tem deixado de lado esse tipo de questão para priorizar outros investimentos em TI. O que a gente tem visto hoje é que a inovação, transformação digital, atualizações, novas implantações têm ocupado grande parte dos orçamentos e não tem deixado espaço para o orçamento de DR. E o ponto é, será que a sua empresa está preparada para um desastre? Pois ele irá acontecer. A gente só não sabe quando, mas que ele irá acontecer, ele irá. Agora a gente vai falar sobre alguns casos de desastre que aconteceram em algumas empresas. E um desses casos aconteceu na Pixar, durante a produção do filme Toy Story 2. Uma das etapas que fazia parte da finalização do filme era rodar um processo para excluir todos os arquivos temporários. Um funcionário executou um comando e excluiu, inclusive, o filme. Nesse momento, todos pensaram, é só restaurar o backup. E, ao tentar restaurar o backup, nada funcionou. 2 anos de trabalho foram excluídos. 2 anos de milhares de horas, milhares de pessoas, investimento em divulgação, muito dinheiro envolvido nessa hora. Mas, mesmo assim, eles conseguiram lançar o filme no tempo planejado. Por sorte, uma funcionária que havia saído de licença maternidade havia feito uma cópia no HD para poder trabalhar em casa. E esse HD acabou salvando o filme. Mas aí a gente pensa, né? No Brasil isso não acontece. Será que não acontece? O Hospital do Câncer de Barretos. Um determinado dia, parte dos seus sistemas estavam travados e não estavam funcionando mais. Descobriu-se naquele momento que um vírus invadiu os sistemas do hospital e criptografou os dados, deixando praticamente tudo fora. O hospital precisou de 5 dias para resolver aquele problema. Mais de 3.000 consultas foram canceladas e aproximadamente 350 pessoas que precisavam realizar seu tratamento de radioterapia não puderam ser atendidos. Isso dá uma dimensão como incidentes imprevistos impactam os negócios, mas mais do que isso, um incidente como esse pode afetar a vida das pessoas. Alguém pode morrer, alguém pode adoecer, pode não receber um tratamento em função disso. Quanto vale uma vida, afinal de contas? E, por fim, gostaria de passar pelo exemplo mais recente da British Airways, onde esse caso ficou mundialmente famoso. A British Airways teve um problema em seus sistemas que impactou milhares de passageiros. O que foi isso? O engenheiro simplesmente desligou o data center. E assim que percebeu que tinha
feito um erro, ele religou esse data center rapidamente. Só que a gente TI sabe que quando a energia do data center cai, tem uma série de rotinas que precisam ser seguidas antes de religar tudo. E foi exatamente isso que não foi feito nesse momento. Conclusão: ao invés de resolver o problema, piorou, já que muitas estruturas entraram em colapso por causa disso. Quando falamos de desastres, vem sempre em nossa mente a imagem de desastres naturais, como terremoto, enchente ou mesmo incêndios. Vejam que os exemplos citados foram bem diferentes daquilo que todo mundo espera. Ou seja, precisamos estar preparados para qualquer tipo de interrupção que acontece nos ambientes. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma pausa e fazer uma pesquisa com vocês. Quanto você se sente preparado para o próximo desastre? Dê uma nota de 1 a 5, onde 1 é pouco preparado e 5 muito preparado. Vou aguardar aqui alguns segundos para dar tempo para todo mundo responder. Pronto. Vamos ver o resultado. Interessante, hein? Vamos falar mais sobre o resultado dessas pesquisas no final da apresentação, tá, gente? Vamos lá. Hoje, quais são os principais causadores de desastres identificados? O primeiro deles é a queda de energia. Por incrível que pareça, isso ainda acontece apesar de todas as redundâncias que se colocam nos ambientes de tecnologia. Depois temos os desastres naturais. E aqui não estou falando só de terremoto. No Brasil, principalmente incêndio e tempestade são bem comuns. O outro é erro humano, talvez um dos mais comuns. A gente sabe o quanto as pessoas erram em atividades de alta criticidade. Uma outra causa é ataque de vírus, ransomware ou outro problema de segurança. E aqui a gente nunca está 100% preparado, pois cada dia os hackers descobrem novas maneiras de explorar as vulnerabilidades dos sistemas. E falhas operacionais, ar-condicionado que queima, gerador que não sobe quando a energia cai, falhas em UPS, no breaks, demais ambientes operacionais que podem falhar a qualquer momento. A gente tem uma grande experiência em operações de data center. E a gente sabe quão é importante estar preparado para cada uma dessas causas, mesmo trabalhando muito para que nada disso aconteça. E você, com relação à segurança, está correndo risco hoje? Claro que está. A gente tem sempre a falsa sensação de que com antivírus, firewalls e outros dispositivos de segurança estaremos protegidos. Só que isso é falho. O simples fato de achar que a gente está salvo já nos torna vulnerável. Com relação à segurança, o excesso de zelo nunca é demais. Hoje, os ataques vêm de onde a gente menos espera e irão acabar impactando os ambientes de produção das empresas, consequentemente impactando os negócios. 1 em cada 3 foi atacado por vírus ou malware nos últimos 5 anos. 50% dos eventos causaram um tempo médio de inatividade de 19 horas. E o custo para as empresas? Por volta de 1 milhão para empresas de médio porte e por volta de 60 milhões para empresas de grande porte. Um outro dado importante que a gente pode ver aqui é que 43% das empresas que sofrem perdas catastróficas de dados não reabrem. E 51% delas fecham em até 2 anos. Vamos lá, agora mais uma pesquisa rapidinho. Como sua empresa se protege de um desastre? Por meio de backup, ambiente de contingência dentro do próprio data center, protegendo muito bem o ambiente de produção, ou não tem uma política clara? Estou em processo de adoção de sistema para isso. Vou esperar mais um tempinho aí para que todos respondam.
Vamos lá ver o resultado. Opa, mais um dado super interessante, hein? Mas nós temos backup e temos ambiente de contingência na nossa empresa. Pois é, alguns ainda têm backup em fita, outros fazem disco, alguns em nuvem. Mesmo assim, a maioria dos sistemas de backup são dimensionados para fazerem backup rapidamente, não o restore. Isso faz com que esta operação necessária em uma perda, em uma falha, seja lenta e não atenda aos requisitos de negócio. E não costumam ser soluções abrangentes de recuperação de aplicação e de dados. Já no DR, na contingência do seu sistema de TI, o aumento de capacidade é lento, com altos investimentos. Muitas vezes, eles requerem o mesmo investimento dos ambientes de produção. E se a localização for o mesmo do ambiente de produção, pode ser que não seja possível usá-lo no caso de um desastre. Outro dado importante, para que todos tenham ciência, é que 57% das empresas com solução de DR não transferem aplicações críticas de negócio para o segundo site em 15 minutos. Pensando nisso tudo, e se você pudesse ter recuperação de desastre de nível corporativo, sem investimento de capital, RPO de 15 minutos, uma implementação fácil e em questão de minutos, onde fosse apenas bastar clicar e replicar, e o planejamento e suporte especializado tivesse à disposição, será que é isso que a gente precisa? Essa é a solução de DR as a Service do Audível em parceria com a VMware, que todos esperavam ter. Simplicidade e eficiência. Configuração em questão de minutos. Integração com o ambiente vSphere existente no local da empresa. Basta apontar o vSphere Replication para a nuvem do audível. O RPO pode ser de 15 minutos e a replicação e acesso criptografado entre o data center e o audível. Economia. É uma solução extremamente barata e que não requer altos investimentos. É muito diferente das soluções tradicionais de DR que a gente vê no mercado hoje em dia. Utiliza o software existente familiar, ou seja, evita uma curva de aprendizado desnecessária e investimento em treinamento e demais ações para aumentar o conhecimento dentro da empresa. O pagamento é de acordo com o consumo, com a facilidade para ampliar a capacidade sempre que for necessário. E, além disso tudo, a gente ainda oferece serviços especializados. Avaliação e mapeamento do ambiente, planejamento de runbook, testes reais de desastre com suporte técnico dedicado, otimização de capacidade, monitoramento e backup, caso seja necessário. Agora, mais uma pesquisa. Gostaria de entender a visão de vocês sobre o que é mais importante em uma solução de DR. A facilidade de uso da ferramenta, recursos disponíveis da ferramenta, custo inferior às soluções de DR tradicionais, suporte dedicado e monitoramento, planejamento e execução de testes de desastre. Podem responder agora. Vou esperar mais um tempinho. Ok, todos responderam. Vamos ver o resultado. Interessante, hein? Vamos dar um pouco mais de detalhe na solução de DR as a Service do audível. Essa solução ela permite a replicação através de uma conexão SSL, pela internet, por um canal dedicado do Multi-Cloud Connect do audível, ou até mesmo uma carga inicial usando um HD. Dependendo da quantidade de dados, pode ser necessário usar HDs para que a transferência seja mais rápida. Isso é um requisito que cada cliente tem. As 3 formas são possíveis para criar um ambiente de contingência. Lembrando que
Temos cópias incrementais entre os tempos de RPOs definidos. Vou falar um pouco mais de RPO mais à frente, para deixar claro o que é esse termo, tá, gente? Dados na solução de DR as a service do audível, eles são sempre criptografados entre o cliente e a nuvem do audível. Existe a compatibilidade com diversas versões do vSphere, fazendo que mudanças não sejam necessárias para fazer o DR funcionar. E o DR vai continuar funcionando caso seja necessário fazer alguma atualização. Isso dá uma segurança a mais para o nosso cliente, porque evita dele ter que fazer mudanças no seu ambiente de produção em função de acertar a compatibilidade com o seu provedor de serviço. O processo de failover, ainda assim, é extremamente simples. Em questão de minutos, sua máquina passa a responder no site backup. E todas as alterações feitas nela serão replicadas de volta. E o processo de failback faz com que você volte ao ambiente original. As replicações elas podem ser quentes, ou seja, com a máquina no ar, ou frias, com a máquina desligada. O cliente define o que irá proteger e como ele irá proteger, se todo o ambiente ou parte dele. Se apenas parte dele terá necessidade de ser replicado para o ambiente DE. Isso faz também com que o cliente, com um orçamento menor, replique apenas aquelas máquinas mais críticas e deixe máquinas menos críticas sem replicação. A gente consegue também fazer uma garantia de consistência da máquina que está sendo replicada de um lado para o outro, fazendo com que dados de memória sejam salvos para que a gente tenha a garantia de que aquele dado está sendo replicado para a máquina de DR. E essa talvez seja a maneira mais fácil de iniciar a jornada para a nuvem da maioria das empresas, e fazendo com que ela comece a se beneficiar de uma TI mais ágil e escalável. O que tem que ser o RPO? O RPO, em inglês, Recovery Point Objective. No fundo, ele é uma medida que diz a quantidade de informação que é tolerável perder. No caso dessa solução, ele pode ser de 15 minutos a 24 horas, e podemos ter até 24 pontos de retorno em caso de falhas. Ou seja, se definirmos o RPO de 24 horas, teremos pontos de retorno dos últimos 24 dias. E você pode escolher sempre qualquer um dos pontos para retornar ao seu ambiente. Agora, eu vou deixar o Denis Souza, nosso analista de produtos responsável por essa solução, fazer uma demonstração do produto, para que todo mundo já conheça quão fácil é trabalhar com essa solução. Pessoal, esta demo tem 3 objetivos principais. O primeiro é mostrar como é simples a configuração do data center virtual fornecido pelo Audivel. E o segundo objetivo é configurar de maneira rápida as redes de produção e de teste no ambiente DR. Após isto, vamos fazer uma simulação de desastre. Primeiro vamos usar 2 ferramentas bem comuns de ambientes VMware, o vSphere Web Client e vSphere Replication. Veja que não estamos modificando em nada a tecnologia usada por vocês, ou seja, a curva de aprendizado é mínima, para não dizer zero. Veja como é simples acessar o Virtual Data Center criado pelo Audivel. Basta inserir 4 informações que enviaremos para vocês, que são o endereço de acesso pela internet, o nome identificando a sua empresa, o usuário e a senha. Pronto! Você já está conectado ao seu ambiente. Um dos maiores problemas para um ambiente de DR é a configuração das redes de acesso e LUNs de storage. É comum investir em horas em mapeamento de LUN, de storage, em configuração de roteadores, de switch. E é pior ainda fazer a manutenção e gerenciamento de tudo isso. Aqui no nosso produto basta um clique e pronto. Inclusive o Audivel pode criar as redes desejadas e deixar tudo prontinho para vocês.
Nesta tela é onde configuraremos a rede de produção e a rede de teste para a recuperação de desastre. Ou seja, em caso de desastre ou de simulação, quais serão as redes do ambiente de DR que efetivamente você fará uso? Se acontece realmente uma catástrofe, como você retorna as máquinas virtuais que estão no DR para o ambiente produtivo de maneira bem simples? Essa, sem dúvida, é uma pergunta que você está se fazendo. Tenha certeza que é um belo desafio. Veja que é apenas necessário deixar configurado o mapeamento das redes. Comumente, isso é uma das tarefas que fazem parte do processo de failback. Pronto! Não precisei tocar em roteadores, em load storage, ou em configuração de switches, ou muito menos mexer em configuração de firewalls. Quero agora mostrar para vocês como configuraremos a replicação de uma máquina virtual. Veja que é algo bem simples para ser feito. Vamos, nesse exemplo, usar a máquina virtual Web Server 1, um CentOS que está no ambiente de produção. Clico no botão direito, em cima da máquina virtual, e seleciono o vSphere Replication, e escolho o que quero replicar para o audível. Confirmo o tipo de disco virtual que será usado para essa máquina no ambiente de DR. E é claro, como eu gosto de economia, vou marcar a compressão para poupar o consumo de banda internet durante a transmissão das informações. Agora só falta configurar o RPO. Acredito que vale uma anotação especial aqui. Quantas vezes você já se questionou e quis criar um RPO por aplicação ou por máquina virtual e executar na prática o que o seu PRD, que é o Plano de Recuperação de Desastre, manda? Aqui, com o nosso produto, você pode fazer isso. Esse RPO é específico para a máquina que estamos configurando a replicação. E se você gostou disso, imagina se você pudesse guardar até 24 cópias diferentes para cada replicação feita durante X dias e garantir que, em caso de ataque de ransomware ou outro problema qualquer de segurança, você consiga executar uma rápida recuperação para um estado onde a máquina estava funcionando adequadamente. Pronto, já está configurada a replicação desta máquina virtual. Por aqui você consegue ver o status da máquina virtual e verificar se está replicada. O nosso produto também disponibiliza relatórios com o status de replicação de todas as máquinas virtuais. Inclusive, você pode verificar o status da replicação nos dois portais que o Audivel disponibiliza para você, que são o portal de DR e o portal do seu data center virtual. Tudo isso protegido via certificado SSL. Você sabe que é arriscado esperar o dia do desastre para descobrir se alguma coisa não está funcionando. Então, pensando nisso, que nós também disponibilizamos uma maneira fácil e simples para você testar o ambiente de DR sem impactar o seu ambiente de produção. Nesse exemplo, vamos usar o vSphere Web Client para executar esse teste. Na tela de resumo, basta eu confirmar e pronto. Iremos agora acompanhar a subida da máquina virtual no ambiente de DR sem impactar em nada o ambiente produtivo. Pronto, a máquina já está ligada dentro do seu data center virtual. E se agora você precisar acessar a console dessa máquina dentro do ambiente de DR? Existem diversas maneiras de fazer isso, mas nesse exemplo nós vamos usar o acesso do nosso portal. Basta clicar na máquina virtual e pronto, já estamos dentro da console da máquina para iniciar as atividades desejadas. Caso aconteça alguma situação de desastre, o que você vai fazer para levantar o ambiente de DR? Simplesmente seguir o seu runbook. Dentro do nosso produto, basta seguir o processo similar ao teste que fizemos ainda há pouco. Também podemos automatizar o seu processo de runbook, simplificando toda esta atividade. Desta forma, todo o processo de levantar um ambiente de desastre fica menos dependente de pessoas. Além disto,
você pode contar com o suporte de um gerente técnico dedicado para acompanhar a subida do seu ambiente e auxiliá-lo em qualquer atividade durante o processo de recuperação. Pessoal, estamos concluindo a nossa demonstração e eu gostaria de fazer algumas observações que eu considero importantes aqui. Nós conseguimos identificar como é simples fazer a conexão de um data center virtual contratado aqui com o Audível. Então, conseguimos identificar como é simples fazer a configuração das redes necessárias para colocar esse data center virtual em funcionamento, seja para fazer os testes, para garantir que todas as máquinas virtuais realmente estão funcionando, que o data center virtual está pronto para poder atender às necessidades no caso de uma contingência e de atender a elementos que possam fazer o retorno desse data center para o estado do data center produtivo. Cleiton, acho que o pessoal está curioso para saber sobre o preço da nossa solução. Denis, solução simples e barata e fácil de fazer. Mas antes de falar de preço, é importante a gente entender que recuperação de desastre não é só sistema. Isso é só parte do problema. Quando um desastre realmente acontece, não é só apertar um botão. A gente precisa entender que existem algumas etapas que precisam ser realizadas. E o Audível também ajuda em todo esse processo. Desde o mapeamento do ambiente, avaliando o ambiente atual e documentando tudo. Muitas empresas não conseguem ter no seu dia a dia uma documentação fidedigna do seu ambiente de TI, e a gente consegue ajudar e deixar tudo mapeado. Definindo o runbook, que são os procedimentos técnicos a serem seguidos para que o ambiente de desastre fique disponível. Suporte e monitoramento durante a etapa de replicação, para garantir que tudo está sendo replicado da maneira correta. Testes para garantir que tudo está adequado em caso de um desastre e que realmente vai funcionar. E, principalmente, acompanhamento e suporte dedicado durante uma situação de desastre. A gente tem, basicamente, dois modelos. A gente tem o DR a frio e o DR a quente. No DR a frio, a gente tem replicação ativa com a máquina virtual desligada, ou seja, eu vou fazer uma cobrança apenas do que está sendo armazenado e do número de máquinas virtuais que estão sendo replicadas. No DR a quente, eu tenho replicação ativa com máquina virtual ligada. Nesse caso, a cobrança é feita pela quantidade de dados armazenados, mais a quantidade de máquinas virtuais que estão sendo replicadas e a quantidade de memória que está sendo usada por essas máquinas que estão ligadas. Nos dois casos, o pagamento é sob demanda, pelo uso efetivo do que está acontecendo. Um exemplo fictício, pegando um caso onde a gente tem 8 servidores de pequeno porte, aproximadamente 1 tera de armazenamento, em um ambiente com 20% de uso de DR, com produção durante todo o ano, a gente tem um valor estimado aí por volta de R$3.000 por mês. Isso é só para a gente ter uma ideia de que o custo é realmente barato e que, a partir de agora, não faz sentido as empresas que têm VMware em seu ambiente deixarem de ter um DR de fácil utilização, rápido e eficiente. Antes de terminar, é importante falar que vocês não só terão o apoio de uma empresa que tem experiência de sustentar um portal UOL com mais de 20 anos de história, mas também entender que o Audível tem uma parceria premium com a VMware, o que nos permite ter acesso direto aos especialistas na solução e garantir que, em qualquer caso de dúvida ou necessidade específica, tudo isso possa ser tratado por quem realmente construiu a oferta junto com a gente, que é a VMware. Gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer a VMware e todos os profissionais
que nos ajudaram durante todo esse tempo com essa parceria e também na concretização dessa oferta. Gustavo, acho que agora a gente pode responder algumas perguntas que surgiram durante a apresentação e fazer um resumo aí também das pesquisas que executamos durante a apresentação. Ok? Passado, então, nas perguntas que surgiram, que a gente fez durante a apresentação. Uma delas, a primeira, era se você se sente preparado em caso de desastre. E a resposta que mais teve posicionamento ali foi a que se sente, era a número 3, né? Era de 1 a 5, a número 3, então se sente mais ou menos, teve 60% das pessoas respondendo essa linha. Então a gente vê que esse tema, de novo, né? Disaster recovery, como as empresas estão se preparando para desastre, ainda não é confortável aqui dentro do Brasil. Segundo item foi como a sua empresa se protege hoje com relação a desastre. E aquilo que a gente já tinha mapeado, né? Que muitas estão se preparando sim, mas contando muito com backup ou contando muito com ambiente de contingência dentro da própria empresa. E aí a gente tem aqueles fatores que o Clayton citou muito bem durante a apresentação, né? Que o backup tem uma série de desvantagens na hora que acontece um incidente. Você não tem uma velocidade para retomar o ambiente, você não consegue facilmente fazer o restore de aplicação junto com o dado, então implica nisso. E a parte de contingência, se você tem a contingência dentro do próprio data center, se acontece um problema no data center, logicamente você não está protegido. E aí a gente teve 55% de resposta em backup e 25% em contingência. E a terceira pergunta foi o que é mais importante para você dentro de uma solução de DR? E a gente teve, felizmente, a resposta que o planejamento é o item que mais impacta aí numa solução, né? Seguido para o custo, com 19%. Então, a gente, na forma como esse produto está desenhado e como o Audivel pretende ajudar as empresas, é justamente isso. A gente entende que a solução não passa só pela parte de tecnologia, a tecnologia é fundamental, é super importante, mas, mais do que isso, a gente precisa contar muito com a parte de planejamento, né? Então, a gente já colocou à disposição isso e acho que foi uma abordagem bem interessante. E acho que agora a gente podia passar para abordar as perguntas que surgiram, né, no bate-papo durante a apresentação, e aí eu vou tomar a liberdade de fazer algumas perguntas para o Denis, Clayton, que tem algumas questões que eu acredito que o Denis consiga endereçar bem. A primeira delas, Denis, vocês comentaram que a solução de vocês permite atuar em caso de ransomware. Como isso funciona? Legal. O primeiro ponto é entender que o ransomware ele faz a criptografia do ambiente e deixa ele indisponível para uso. Como o nosso produto ele consegue endereçar múltiplos pontos de recuperação, então é possível ter uma recuperação rápida quanto a esse tipo de ataque. Eu diria até mais, não só quanto a ataques de ransomware, mas também como outros tipos de impactos que podem surgir naquela máquina virtual. Então, o segredo aí é definir os pontos de recuperação ideais para cada tipo de aplicação que está sendo replicada no nosso produto. Legal. Teve mais uma pergunta aqui que surgiu, que foi, considerando que 99% dos clientes possuem ambiente virtual e físico, conseguiríamos replicar o ambiente físico também para esse ambiente de DR as a Service? Sem dúvida nenhuma. É possível fazer a replicação de ambientes que estejam dentro do nosso data center ou ambientes fora do nosso data center. Então, para isso, nós temos à nossa disposição e à disposição de vocês o produto de Multi-Cloud Connect. Então, dá para trabalhar dessa forma. E uma terceira pergunta que surgiu, isso eu só consigo com VMware. Meu parque é virtualizado em Hyper-V. Uma ótima pergunta. É possível trabalhar outras modalidades de replicação e, para isso, é necessário conhecer um pouco mais do ambiente
de cada cliente, né? É possível, sim, fazer uso desse tipo de replicação, mas precisa estudar caso a caso. Tá, vamos lá. A quarta pergunta foi: se acontecer um problema, como vocês agem? Legal, vamos lá. Vai depender do nível de apoio que a empresa precisa. Então, para empresas que não possuem know-how ou não desejam alocar uma equipe, o Audivel consegue ofertar a execução ou elaboração do runbook, por exemplo, juntamente com a disponibilização do TAM, que é o Technical Account Manager, durante o processo de subida do DR. A ideia é ir sempre além da solução técnica, né? Entendendo bem quais são as regras de negócio de cada empresa, o que está envolvido por trás de cada aplicação e proporcionar um serviço que seja mais adequado, específico para aquela necessidade de negócio. Muito bom. Mais uma pergunta. Vocês têm algum cliente utilizando a solução? Aí eu vou deixar um parênteses aqui que, apesar de a gente estar fazendo o lançamento da solução agora, acho que é uma pergunta bem interessante, Denis. Sim, sem dúvida. A resposta para ela é sim, né? Um exemplo desse cliente é uma das maiores seguradoras do país. Ela abandonou o ambiente DR tradicional para adotar a nossa solução, pelas características do produto em si, né? Pelo apoio que prestamos durante todas as etapas do processo de replicação e subida do ambiente. Bom, mais uma pergunta. Quantos dias é ideal para se manter armazenado um backup de DR? Essa pergunta é interessantíssima. Vai depender da tua regra de negócio. Então, existem algumas aplicações que conseguem suportar 24 horas de RPO, outras menos. Então, precisa identificar bem quais são as necessidades de cada negócio. E importante também salientar, né, Denis, é que isso está totalmente na mão do cliente, né? Ele não depende de fazer algum pedido, abrir um chamado, alguma coisa assim, para o nosso time, né? Para o time do Audivel. Ele tem total autonomia para determinar a regra de negócio que melhor atende ele, né? Exatamente. O controle de qual RPO será necessário para cada aplicação está ligada na máquina virtual que está sendo replicada, como isso vai ser, em que momento isso vai acontecer, isso tudo tá na mão do cliente. Muito bom. Vamos lá. Mais uma questão aqui é: qual a diferença da solução de vocês para outras soluções de DR em nuvem? Ótima essa pergunta também. Realmente nós estamos com um pool de perguntas bem interessantes. Tá? Quando nós falamos do produto em si, né? Quando se começa a comparar ambientes de nuvem, e a experiência do Audivel nisso aí vai desde os grandes players de nuvens públicas até as soluções como a solução da VMware. Existem diversas peculiaridades quando você tenta fazer a parte de compatibilidade com ambientes VMware. Porém, quando você imagina isso dentro de um ambiente de nuvem, e aí especificamente cloud pública, você tem elementos que não são tão simples do ponto de vista de sincronização como o nosso produto. Então, você consegue ter uma curva de aprendizado muito pequena, que você utiliza a mesma ferramenta que você está acostumado a trabalhar, do ponto de vista de tecnologia VMware. Então, você não tem procedimentos complexos para uso de ambiente de DR, você não precisa se preocupar com a sincronização de LUN, você não precisa se preocupar com elementos que fazem reconfiguração de roteadores, sejam eles virtuais ou físicos. Então, a ideia é você trazer a simplicidade para o teu mundo. Acho que esse é o foco. Legal, obrigado, Denis. Vamos mais uma aqui. Durante um desastre, há alguns sistemas que precisam que voltem a funcionar antes de outros. É possível fazer isso?
Claro, com certeza. Como o controle de qual ambiente e de quando esse ambiente vai voltar, ele está na mão do cliente, seja ele usando automatizações ou para um ambiente de DR pequeno, por exemplo, com 8 máquinas, você consegue coordenar em que momento essa máquina virtual ela vai ser levantada. E ainda mais, né? Você consegue simular se a replicação realmente está ok, como se você tivesse nas suas mãos um ambiente bolha que você pode utilizar em qualquer momento para testar aquela máquina virtual. Legal. Vamos lá, as duas últimas perguntas aqui. Quando vocês recomendam usar DR quente e DR frio? Legal. Essa pergunta também tá bem legal, cara. Estou achando fenomenal. Depois eu vou até mandar um e-mail aí agradecendo cada um. O item aqui é o seguinte: recuperar de um desastre leva tempo. Não é uma tarefa simples. Você precisa ter sempre um apoio de uma empresa com experiência, fora a definição de processos e elaboração de runbook. Para você ter uma ideia, quando você trabalha com uma aplicação geralmente normal, aí você vai ter de 2 a 24 horas para levantar esse ambiente. Se você está falando de um ambiente com grandes proporções, ele pode demorar de 24 a 72 horas para levantar esse ambiente como um todo. Então, não é algo realmente simples de ser feito. É necessário você ter sempre ter em suas mãos a ferramenta que te dá o auxílio para fazer simulações. Então, para responder essa pergunta com exatidão, o melhor cenário seria realmente fazer as simulações necessárias para o ambiente de cada cliente, identificar qual que é o RTO que faz sentido para o negócio desse cliente, para aquela aplicação, e a partir daí definir quais são os passos, os procedimentos, de maneira a dar um menor impacto possível para o negócio que está sendo tratado. Ótimo. Vamos lá para a última pergunta. Como posso ter certeza que meu DR irá funcionar em caso de desastre? Legal, legal. Nós falamos várias vezes aqui que é possível fazer testes de recuperação para cada aplicação, para cada máquina virtual que está sendo replicada para o ambiente de DR, né, para o seu data center virtual. Você tem o controle de quando fazer isso, de qual momento fazer isso. Então, como nós vimos na demonstração, é super simples. Então, você consegue, de uma maneira sem tormento, sem se preocupar com configurações de storage, de LUNs, de firewall, etc., você consegue elaborar os testes necessários, identificar se teve algum problema, de maneira fácil, dentro do painel que está disponível no seu ambiente, VMware, você consegue já identificar se teve algum problema e aí fazer a correção daquela máquina virtual que foi, por alguma razão, por exemplo, replicada de maneira incorreta, ou se teve algum incidente no processo e se recompor daquilo. Mais importante, antes de que você realmente precise do ambiente de DR funcionando. Então, essa que é a ideia. Muito bom. Pessoal, eu queria já agradecer as perguntas que vocês mandaram. Tiveram algumas perguntas aqui no bate-papo que são bem específicas e bem técnicas. Eu vou sugerir o seguinte: entre em contato conosco, vocês podem usar o e-mail comercial@walldivel.com e aí eu me comprometo a acompanhar isso e responder cada uma das perguntas que tiverem. Entendo que tem muitas dúvidas, os ambientes de cada empresa são diferentes, as necessidades são diferentes, tem questões de segurança, que é um tema muito interessante para a gente abordar, mas talvez estoure um pouquinho o nosso tempo, mas manda um e-mail para a gente e aí a gente esclarece todas elas. A gente pode até marcar uma conversa pessoalmente. Denis, de novo, obrigado. Cleiton, obrigado.
Acho que agora a gente que podia aproveitar esse momento e eu vou deixar na tela aí de vocês uma enquete simplesmente para a gente conseguir captar aqueles que estão interessados em discutir nesse momento questões de DR da sua empresa. Então, eu acho que a maneira mais simples da gente captar a necessidade de vocês e a gente dar uma prioridade, tá? Então, vocês têm aí na tela as questões, respondam, a gente capta elas e entra em contato. Tá? Já mencionei a questão do comercial, do e-mail comercial@audível.com, pode usar ele também, a gente responde por lá também o que vocês tiverem de questão. Agradecer ao Cleiton pelo tempo que ele disponibilizou para a gente, toda a equipe Audível, foi muita gente envolvida nesse lançamento, teve desde a área de engenharia, o pessoal da área comercial, o pessoal da área de marketing, teve, enfim, a empresa inteira teve uma mobilização grande, muito obrigado, e principalmente a VMware, que teve um papel fundamental no desenho dessa solução. A solução foi toda pensada para vocês, foi toda desenhada para que seja simples de usar, e a VMware teve um apoio enorme nesse processo, nos ajudou muito. Obrigado, VMware, e obrigado a todos e até o próximo evento.